Mais uma Olha, estação. galerinha, estamos aqui no canal José Nunes. Mais uma vez, aqui no Povoado E a Bahia. O segundo saudade vídeo, que a gente está mostrando aqui para José. Todos são José. Estamos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma coisa que estou enxergando vocês. Eu me apresento sem o óculos. E sem o óculos eu não enxergo muito bem, com essa luz forte contra aqui, eu acabo que eu perco a melhor coisa do teatro, que são as expressões. Então eu preciso perguntar para vocês, tentando olhar vocês aqui, gostaram? Sim, gostamos sim. Eu sou o Manuel de Matos, eu sou do interior do estado de São Paulo, bem longe da capital. Eu moro na cidade de Jales, na divisa ali de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, na divisa dos 3 estados. Eu sou agrônomo e era produtor lá na minha terra. Se produz muita uva, muita fruta, muita uva. E eu era produtor de uvas ali até próximo aos anos 2000. Porque foi mais ou menos nessa época Manuel que o Vale do São Francisco, contando a sua na história, divisa ali, Bahia, quando começou Bahia, a sua Pernambuco, Juazeiro, Petrolina, vida, começaram a produzir muita uva, uma uva muito bem produzida, muito bem trabalhada, muito bem apresentada, produzida de forma profissional, empresarial, mas principalmente por conta do clima semiárido, com baixíssimos custos de aí já produção. são as A nossa considerações produção lá finais. da agricultura familiar, E eu principalmente quero quando o dizer clima para muito vocês mais que são muito trabalhoso, com alegres, os se custos vocês muito altos. gostarem, compartilhem com o E nosso com a vídeo entrada e deixem um joinha, crescimento lá no Vale do São mais coisa Francisco, vem pela frente. eles começaram a mandar as uvas lá para os mercados com que a gente trabalhava, e aí acabamos que entramos numa crise muito grande porque os preços despencaram. Foi nessa época, mais ou menos, que eu fui convidado pelo Sebrae lá da minha região, Sebrae São Paulo, a trabalhar num projeto de organização de produtores. E a crise estava brava, estava feia, sem dinheiro. Eu pensei o seguinte: bom, eu vou lá, trabalho um pouco nesse projeto, ganho dinheiro, trago para a produção de uva, dá uma melhorada. Com isso, a crise melhora e aí depois eu volto para cá e continuo produzindo a minha uva. Foi muito bem, mas aí aconteceram 2 coisas que mudaram a minha trajetória. Primeiro, que aquela crise que a gente achou que ia passar rápido, não passou. Ao contrário, piorou. Porque o Nordeste começou, agora já falando de Nordeste, porque não mais só ali, Juazeiro, Petrolina, porque a produção de uva foi crescendo inclusive para outras regiões, começou a ganhar nos mercados do estrangeiro, para o mercado externo, e começaram a crescer muito mais do que a gente esperava. Um espetáculo que o Nordeste brasileiro fez. Hoje, o Nordeste brasileiro é referência da produção de uva de alta qualidade no mundo inteiro. No mercado de fruta, todo mundo inteiro conhece o Nordeste brasileiro pela produção. E hoje não é mais só uva, manga, melão e um monte de outras coisas. Olha que maravilha o que o Nordeste brasileiro fez. Mas que para nós foi terrível. Nos jogou numa crise muito grande que teria que mudar toda a produção. E aí, então, a crise piorou. A outra coisa que aconteceu é que naquele trabalho que o Sebrae me convidou a fazer com um grupo de produtores rurais, eu comecei a perceber uma coisa: eu gostava de fazer aquilo. Eu gostava daquelas reuniões. A gente discutia ali as ideias para aqueles grupos de produtores, para como fazer para produzir mais, melhor, mais qualidade, para ganhar mercados, para ganhar mais dinheiro na propriedade. E a partir da organização dos produtores se fortalecerem. Eu adorava fazer aquilo. Aquelas reuniões eu não queria que acabasse, porque ali a gente produzia muita coisa bacana. Muita coisa. E isso acontecia porque eu entendia aquele público. Porque eu também era igual. Eu sabia da dureza que é trabalhar na roça. Que não tem tempo bom ou tempo ruim. Sol, chuva, frio, calor, seja lá o que for, a roça exige do produtor que ele esteja presente e trabalhando sempre. E que nem sempre se tem valor pelo que se faz ou pelo que se produz. Eu sabia daquilo. Eu sabia o que o produtor estava pensando, eu sabia da linguagem, conhecia a linguagem do produtor, eu conseguia conversar com essas pessoas porque eu era igual, eu pensava da mesma forma. Então o meu trabalho foi muito bem e não foi difícil escolher. Devagarinho eu fui deixando a uva e aos poucos eu comecei a me preparar para esse trabalho de consultoria
junto com os produtores rurais. E meu trabalho foi muito bem, mas não demorou muito. Eu comecei a descobrir uma coisa que eu tenho certeza que vocês sabem. Eu comecei a descobrir o quanto que é difícil trabalhar com gente. Vocês sabiam disso? Pois é. Descobri uma coisa mais importante que isso. Que para se trabalhar com gente não basta experiência de vida e intuição. Experiência de vida é aquelas pancadas que a gente levou na vida e aprendeu na marra. E intuição é aquela coisa que a gente acha que é por aqui e sai trombando com o mundo, brigando com os obstáculos, vencendo os desafios. Para se trabalhar com gente precisa se aprender, precisa estudar, precisa se capacitar, precisa de um método. E eu fui atrás disso e encontrei o psicodrama. O psicodrama é um método de trabalho com grupos de pessoas. Fui lá, comecei a ver aquilo, gostei, fiz a minha formação, gostei muito. Fiz a minha especialização, me tornei professor de psicodrama e não demorou muito, eu me tornei presidente do Instituto de Psicodrama de São José do Rio Preto, que é um grande centro que tem lá perto de casa. Trouxe o psicodrama para a minha vida pessoal. No meu trabalho com os produtores, só me utilizava de psicodrama. O meu teatro está impregnado de psicodrama. Amém. O psicodrama tem uma inspiração no teatro. Não tem nada a ver com isso que vocês viram. Se utiliza de algumas coisas. E talvez por isso algumas pessoas começaram a me provocar para o seguinte: por que você não faz uma peça de teatro para produtores rurais? Falei, eu? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou da roça, eu sou produtor, sou agrônomo. Aí as pessoas, não, mas você tem gente, você conhece muita gente, você já andou esse Brasil inteiro, você tem muitas histórias. E realmente tinha. Do trabalhador rural. Devagarinho eu fui olhando aquilo com mais carinho, aquela coisa que parecia uma loucura. De repente fui me aproximando daquilo, fui conversando com pessoas do teatro, fui conversando com um monte de gente, e um dia eu decidi, vou fazer teatro. Muito estranho, era muito esquisito. Tanto que um dia eu cheguei em casa e falei para minha mulher, vou fazer teatro. O que ela falou para mim? É doido? Ela virou para mim e falou assim, você? E foi um ano para escrever a peça, para decorar o texto, para aprender a interpretar, para aprender a trocar a viola. Eu nunca tinha tocado viola, eu nunca tinha pegado numa sanfona. Um ano. E no final eu tive que estrear. Pensa um trem difícil, o medo do ridículo, a vergonha de vir aqui. Imagina, eu chego aqui e apresento um negócio que vocês não gostam. O que vocês produzem aqui? O que mais produz aqui? Fala uma coisa que produz. Como? Milho, feijão, mandioca. Mas a pessoa, eu tô aqui, abóbora. Vocês não gostaram, começa a jogar mandioca em mim. Lembra? Tomate, pelo menos. Aí eu fui, estreiei, foi legal. A segunda, para minha família, foi maravilhoso. A terceira, para os meus amigos, apesar das piadinhas, sensacional. E na quarta minha apresentação, eu falei, eu preciso apresentar para um grupo de produtores rurais. Foi para eles que eu fiz. Eu quero saber o que vai acontecer. Apresentei no final da apresentação, a hora que eu coloquei os óculos. Eu vi um brilho nos olhos de alguma daquelas pessoas que estavam ali que eu nunca tinha visto em nada que eu tinha feito, em nenhum trabalho que eu tinha feito. Nem em palestra, nem no trabalho com a uva, nem na consultoria, nem no trabalho com os produtores, absolutamente nada. Um brilho nos olhos que eu vi daquelas pessoas e também eu consegui ver aqui nos olhos de algumas das pessoas. Me apaixonei pelo teatro. E aqui hoje tem uma história muito legal e acaba marcando para mim. Eu tenho 58 anos e eu estreiei no teatro com 52 anos. E hoje, 27 de julho, faz exatamente 6 anos que eu estreiei. E nesses 6 anos de caminhada, foram, com 2 anos parado de pandemia dentro de casa, foram 370 apresentações em 210 cidades de 8 estados brasileiros. Abandonei tudo o que eu fazia para fazer isso aqui e percorrer as comunidades desse interior do Brasil apresentando essa história. Eu conto isso porque um dia me pediram para contar. Porque quando a gente vem nas comunidades e a vida dura, a vida na roça, que precisa mudar, precisa melhorar muito, e eu acredito, por conta da minha formação, que é possível a gente transformar essa realidade, esse destino, esse futuro, só de uma maneira: com as pessoas se transformando.
E tudo que a gente faz tem a ver com o nosso comportamento. Se nós pudermos olhar um pouquinho para dentro da gente, com carinho, com o desejo de melhorar, talvez a gente dê passo